vai pensando no momento em que nós estamos vivendo. Quando a gente olha para a nossa história, quando a gente olha para dentro da nossa vida, e quando a gente se olha em direção, por exemplo, à sociedade, aquilo que nós estamos vivendo, a gente percebe muitas coisas acontecendo. Hoje a gente vive um tempo onde a gente tem sido desafiado a realmente viver a nossa fé. Mas não apenas uma fé falada, uma fé através daquilo que nós experimentamos, mas uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé autêntica dentro do que Jesus trouxe nas Escrituras para mim e para você. E a gente percebe, por exemplo, uma sociedade aflita, uma sociedade angustiada, mas a gente vê também uma igreja às vezes aflita e angustiada, porque a gente vê que se levanta uma perseguição. A gente vê realmente que hoje em dia fica muito difícil da gente se expor, porque a gente pode ser cancelado, a gente pode ser deletado. Então a gente percebe as nuances da vida e a gente às vezes não se posiciona como cristão por causa de algum receio. A gente levanta, a gente vem para a igreja e aí a gente fica olhando para fora, às vezes a gente olha para o vizinho. E aí você acordou atrasado, gritando, brigando com a esposa, com o marido, com os filhos. E aí sempre tem alguém, um vizinho do lado, diz assim, ih, olha lá, eles estão se preparando para ir para a igreja, dizem que são crentes. Ou seja, a nossa conduta, a forma que eu me relaciono com as pessoas, a forma que eu expresso a minha fé, a forma que eu ando, a forma que eu me visto, tudo isso está comunicando. E as pessoas esperam da minha vida e da tua vida uma conduta irrepreensível. E todas as vezes que a gente sai dessa conduta, alguma coisa, sempre tem alguém observando para criticar a igreja, para criticar o cristianismo, para criticar a tua vida, a minha vida. E a Bíblia vai dizer que até que o Senhor venha, muitas coisas vão acontecer. A gente está escutando aí rumores de guerra, guerra na Ucrânia, guerra no Israel. A gente está vendo nação contra nação, tudo isso está na Bíblia. E isso se encontra lá em Mateus 24, quando Jesus se assenta e ele começa a conversar com seus discípulos. E os discípulos vão fazendo perguntas para Jesus. Quando isso vai acontecer? Qual vai ser o tempo? Quando estas coisas acontecerão? E aí Jesus se assenta com os discípulos, e a visão ali, o texto de Mateus 24 vai dizer que Jesus está de frente para Jerusalém, ou seja, ele está no Monte das Oliveiras, olhando Jerusalém. Ele vê lá os muros, ele vê toda a cidade de Jerusalém. Então Jesus está de frente para Jerusalém e ele estabelece essa conversa, essa comunicação, esse diálogo com os discípulos. E ele vai dizendo, olha, esse templo que vocês estão vendo vai ser destruído em 3 dias, ele vai ser reerguido. Ele está falando da vida dele. Aí ele vai dizendo sobre rumores de guerra, sobre perseguição, sobre problemas, sobre peste, sobre fome. E os discípulos ficam sem entender e eles vão fazendo indagações para Jesus. Mas quando isso vai acontecer? Aí Jesus tem uma fala que ele olha e diz assim, isso é o princípio das dores, não é o fim. Nós podemos entender que nós estamos caminhando para viver a última hora da nossa existência aqui na terra. É o último tempo. E aí você vai dizer, pastor, eu escuto isso desde a minha bisavó, 50 anos atrás. Jesus está voltando. Minha vovó dizia, Jesus está voltando. Meu papai e minha mamãe dizia, Jesus está voltando. E você pode estar sentado aqui se perguntando, eu nem sei se eu vou falar isso para os meus filhos, porque eu não sei se vai acontecer. Eu quero te dizer, até que o Senhor venha, nós temos que clamar. Até que o Senhor venha, nós temos que estar preparados. Até que o Senhor venha, nós devemos estar preparados para esse grande encontro. É como se você soubesse agora que você fosse receber uma grande visita. Sabe alguém que faz tempo que você não vê? Talvez um familiar teu que há anos não vem na tua casa. Ou um grande amigo, uma grande amiga tua que você está esperando, ansioso para esse Natal, para esse Ano Novo. E você está esperando essa pessoa e dizendo assim, tomara que ele venha, o que você vai fazer? Você vai lá e prepara o cômodo da tua casa, aquele quarto. Você vai hospedar essa pessoa lá. E você vai limpar, você vai tirar pó, você vai abrir a janela, você vai trocar lençóis, fronhas, você vai botar a melhor roupa de cama que você tem, você vai preparar aquele ambiente para a chegada daquela pessoa, daquela visita ilustre que você está aguardando. É sobre isso que eu quero
conversar com a igreja esses minutos que nós temos aqui, até que o Senhor venha. Eu quero pegar o texto de Mateus, capítulo 24 e 25, Jesus vai falar sobre o final dos tempos. Ele vai conversar com seus discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Aqui já começa com um grande alerta: vigiem. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Não é isso que acontece hoje? A gente vê todo mundo zombando do cristianismo, muitas pessoas, a própria sociedade. Hoje, quando você se identifica como cristão, você provavelmente vai ser zombado, criticado, e aquilo que são princípios que foram estabelecidos por Deus, através da palavra de Deus, onde eu tenho que me posicionar contra algumas coisas que acontecem, contra aquilo que é pecado, e aí eu vou dizer que é pecado, e aí as pessoas vão rir, vão ridicularizar, vão dizer que a gente é extremista, vão dizer que a gente vive à parte, como se a gente fosse um lunático, como se a gente fosse alguém que fala uma coisa que não é racional. É isso que está acontecendo, mas Jesus já estava chamando os seus discípulos e dizendo: olha, se preparem, porque isso, além de acontecer, vai acontecer com intensidade. E a gente precisa estar sempre atento. Esteja atento. Portanto, vigiem, estado de alerta máximo. Você já esteve em estado de alerta máximo? Como que você fica quando você está atento, quando você está preocupado? É como se você tivesse ido em algum lugar, uma festa, um casamento, um 15 anos, e você por algum motivo se perdeu na rota, já é 2 horas da manhã, você entrou numa rua escura, numa rua deserta, e aí você está com o teu carro, e aí você vê pessoas vindo em direção. Estado de alerta máximo, você fica preocupado, vão tentar me roubar, vão me sequestrar, o que pode acontecer? Então você começa a ficar muito mais atento. É a mesma coisa na nossa vida, estado de alerta máximo. Nós devemos estar nesse estado de preocupação, não de ansiedade, mas entendendo e discernindo o tempo em que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo. E esses são esses dias, atento aos sinais que estão acontecendo. Os sinais estão aí para a gente perceber, para a gente fazer as leituras. Os sinais estão acontecendo cada vez com mais frequência. Muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas ao nosso redor. Muitas coisas, às vezes a gente olha para fora, mas as coisas estão acontecendo por vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos, e nós não percebemos. Estamos distraídos. E não estamos percebendo, e o texto está dizendo para mim e para você: esteja sempre atento, alerta máximo para aquilo que está acontecendo. Os sinais estão acontecendo no mundo, e nós precisamos entender e fazer a leitura correta desses sinais, para que a gente não seja pego desprevenido. A igreja não pode, a igreja de Jesus Cristo não pode ser pega desprevenida. É isso que nós temos que ver. Buscar a Deus, servir com intensidade. Como é importante hoje a gente buscar a Deus, servir a Deus com uma intensidade, ser intencional naquilo que a gente está fazendo. A gente se preocupa com tantas coisas, e aí você pode olhar para a tua vida e dizer: pastor, o senhor não tem a vida corrida que eu tenho. Eu não estou comparando vidas, eu estou dizendo que a gente às vezes está tão preocupado, está tão ocupado com outras coisas, que a gente não percebe o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo. E nós vamos levando a vida como se fosse apenas mais um dia, como se tudo estivesse bem, como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor. E nós nos despreocupamos, muitas vezes até mesmo com as pessoas que nós amamos, e desprotegemos elas, a partir de escolhas, de momentos de vida diferentes daquilo que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus está dizendo: esteja atento, esteja alerta ao que está acontecendo, não só nesse momento, mas naquilo que vai acontecer. Mateus 24, Jesus ele vai trazer vários ensinamentos, vários conselhos para os discípulos, mas ele vai dizer: fiquem atentos, eu quero que vocês estejam atentos. E eles vão perguntar: mas quando vai ser esses dias? Quem sabe dessa data? Ninguém sabe.
a não ser o Pai que está no céu. Ele tem a data, mas Ele dá sinais para nós. Deus, Ele não nos deixou às cegas aqui para a gente não perceber o que está acontecendo. Deus foi deixando pistas, já foi fazer caça ao tesouro, já foi procurar algo escondido. Como é que era uma brincadeira infantil, lembra? Os mais jovens não vão lembrar. Quente ou frio? Quem lembra dessa brincadeira que a gente escondia as coisas? Todo mundo meio tímido. Eu sei que você lembra, Ricardo. Pode levantar a mão. Quente ou frio? Está frio? Ih, não é para esse lado. Está morno, está quente. A gente às vezes fica assim. A gente fica tão frio, tão distante, que a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor. Então nós devemos olhar isso aí como um alerta para a minha vida e para a tua vida. Cuidando da sua casa. Se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria o quê? De prontidão, não estaria? Qualquer um de nós, aqui nós temos militares. Qual era uma das coisas que o militar tem que estar sempre? Alerta, não é assim? Desconfia de tudo. Eu fui falar com um amigo meu que é policial esses tempos, e é interessante que ele está conversando com você, mas ele está assim, ó. Eu falei, você não para? Ele, não, pastor, eu tenho que estar atento a tudo que está acontecendo. Ele, está vendo aquele cara? Eu falei, que cara? Olha como a gente é distraído com as coisas. Ele tem uma atitude suspeita. Como é que ele está? Camisa azul. Eu falei, então é eu, né? Eu estou de camisa azul. A gente às vezes não percebe os movimentos do que está acontecendo, mas as pessoas que estão sempre atentas, elas vão percebendo exatamente o que está acontecendo. Cuide da sua família. A verdade é que Jesus está nos ensinando que nós devemos cuidar da nossa família. Às vezes nós cuidamos de tudo, cuidamos dos outros, cuidamos dos nossos negócios, cuidamos do nosso trabalho, cuidamos da nossa saúde, mas não cuidamos das pessoas que estão ao nosso redor. Seu maior bem está no exterior. Não está no exterior, está no interior, ou seja, está na tua casa. Qual é o problema? Às vezes nós protegemos tanto a nossa família, para que nada chegue até lá, para que pessoas ruins não se aproximem, para que fatos a gente possa proteger os filhos, o nosso cônjuge, de tudo que está acontecendo. Só que a gente não consegue proteger de uma coisa, a gente às vezes não consegue proteger de nós mesmos. Porque muitas vezes nós acabamos botando todo tipo de proteção para a nossa família, mas nós mesmos acabamos de machucar e ferir a nossa casa, a nossa família. Zelo por aquilo que tem valor, você precisa zelar por aquilo que tem valor. Qual é o valor da tua casa? Qual é o valor da tua família? Qual é o valor? Qual é o valor que você dá para aquilo que é precioso para você? Qual é o valor? Dá para comprar? Você vende? Por 5 milhões você vende a tua família? Por 10 milhões você vende o teu cônjuge? Para as mulheres eu não vou perguntar, porque algumas podem dizer, pastor, por bem menos. Pode levar os pets junto, não tem problema. Eu até mando, então é melhor não perguntar para as esposas. Vamos parar por aqui, vamos voltar para o cuidado da nossa casa, da nossa história. Vamos cuidar daquilo que tem. Aí ó, tem algumas já conversando, negociando o preço já, inclusive. Vamos cuidar daquilo que tem valor. Precisamos cuidar daquilo que tem valor. Aquilo que Deus nos deu, que tem valor, está nas tuas mãos, você precisa cuidar. Colocamos grades, não é isso? Cerca elétrica, câmeras, para proteger o quê? As nossas casas, e não há nada de errado nisso. É bom colocar, porque nós queremos proteger a nossa casa daquilo que está no exterior, para que ninguém venha e roube a nossa casa, leve os nossos bens. Mas por que a gente não coloca às vezes essa cerca, para cuidar daquilo que a gente fala dentro de casa? Por que a gente não coloca uma câmera para vigiar o nosso comportamento dentro de casa? Por que eu não coloco um guarda nos meus lábios para não ferir as pessoas que eu amo com palavras duras, recorrentes muitas vezes? Colocamos câmeras para o lado de fora, grades, queremos proteger, mas não conseguimos proteger de nós mesmos, da forma que nós muitas vezes ferimos as pessoas e machucamos a nossa família. Cuidado com a sua casa, mas cuidado com a sua morada espiritual. Sabia que você tem uma morada espiritual que precisa ser cuidado? Como que eu cuido? Como proteger? Como que eu protejo a minha vida, pastor? Olha o que diz o texto: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Devemos proteger a nossa vida espiritual. Como que eu protejo a minha vida espiritual? Como que eu protejo essa casa? Como nós temos protegido? Você está fazendo, começa como você está fazendo hoje, ao se levantar da sua casa, se preparar,
vir com a tua casa, trazer a tua família, vir para esse culto, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, pegar um princípio dessa palavra e colocar em prática na tua vida, na tua jornada, na tua história. É isso que nós devemos fazer. Isso é um começo, isso não é o tudo que nós podemos fazer para proteger a nossa vida espiritual, mas é um primeiro passo que nós devemos dar para proteger a nossa vida, para proteger a nossa família espiritualmente. Devemos entender o tempo que nós estamos vivendo. E se você não faz, se você não protege, eu quero te dizer que a tua casa está desprotegida. É como você ter uma casa sem telhado. Vai te proteger do sol? Vai te proteger da chuva? Não vai. Você tem as paredes, você tem a janela, você tem até cerca elétrica no muro, pastor. Tem câmeras, inclusive, ninguém vai entrar lá. Só não tem telhado. Então você está desprotegido. A nossa vida espiritual, a nossa família precisa ser protegida espiritualmente também. E para isso nós temos que ter algumas atitudes diante da palavra de Deus, daquilo que Deus deixou para o homem, os recursos que Deus estabeleceu para o homem, para que o homem pudesse buscar. E assim trazer essa proteção para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Cuide da sua vida. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, honra para sempre. Amém. 2 Pedro vai dizer da importância de cuidar da sua vida espiritual. Qual é a importância de você cuidar da sua vida? Veja o texto, você está preparado para a volta de Cristo? O que você está fazendo? O que você está fazendo para realmente ficar pronto? Quais são as tuas atitudes? O que você faz que vai mostrar realmente que você está preparado, que você está pronto para a volta de Jesus? E se fosse agora? O texto vai dizer que vai ser num piscar de olhos. E se fosse agora? E se Jesus arrebatasse agora a igreja e todos vocês fossem, só eu ficasse com esse microfone aqui na mão, pregando para mais ninguém agora? Eu existo, se aconteceu algum problema que eu fiquei. Eu não estava preparado. Você está preparado? O teu coração está preparado? A tua família está preparada? Você tem buscado em Deus? Está pronto para esse encontro? Porque ele vai acontecer. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ah, pastor, veio pregar desânimo para nós? Não. A palavra é de esperança para nós. Mas é uma palavra para a gente vigiar e estar atento. A forma, as escolhas, o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos comunicando para as pessoas. Porque o mundo está aí vivendo moralmente destruído, degenerado. E eles esperam de quem? Quem é a igreja? A igreja é a lâmpada, a igreja é a direção, a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz para esse mundo. Então, meu irmão, vai piorar? Nesse sentido vai, porque a perseguição vai aumentar, e se nós não estivermos firmados em Jesus Cristo, podemos afundar. Mas em Jesus Cristo nós podemos e vamos suportar, vencer e avançar, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor dizem que está difícil, que a gente não compreende. A gente precisa cuidar da nossa morada espiritual. E o que você está fazendo para estar pronto para esse momento? Porque ele vai acontecer. Quanto tempo, pastor? Não sei. Pode ser muito rápido, pode ser meses, pode ser anos, pode ser décadas, pode ser um século, mas nós devemos estar preparados. Os sinais estão aí. Nunca estiveram tão fortes os sinais. Antigamente a gente via um sinal aqui, outro ali, espaçado um do outro. Hoje, no mundo inteiro, a gente tem visto e percebido sinais claros dentro da palavra de Deus, que o dia se aproxima, o dia da volta de Jesus se aproxima. Então nós devemos estar vigiando em todo o tempo. Precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É quando a gente menos esperar. Já aconteceu, você está esperando a visita. Já aconteceu de uma visita chegar inesperadamente na tua casa? Ou eu estava passando aqui perto e lembrei de você, bem na hora do almoço. É golpe.
Uma visita inesperada, já chegou na minha casa, já chegou na tua casa. Aliás, eu já fui em alguns lugares que eu fui a visita inesperada. É horrível, gente, mas a gente faz. Então, é a mesma coisa, a gente precisa vigiar em todo o tempo, porque vai ser quando menos esperar. Aconteceu, chegou, aconteceu um fato. Então a gente precisa estar atento, é necessário enfatizar a volta de Jesus. É necessário. Só que hoje, palavras nesse sentido, muitas vezes as pessoas saem das igrejas e dizem, não gostei da palavra. O nosso papel não é gostar da palavra, nosso papel é estar preparado. É preparar um povo, é preparar a nossa vida, é preparar a vida de cada um de vocês, para que a gente possa se encontrar com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Esse é o nosso papel. Parece que vivemos como se fosse algo distante. Mas a vovó, lembra que eu falei, a vovó, a bisavó já falava, é tão distante, pastor. Está mais perto do que a gente possa imaginar. A vida, o mundo, a forma que as pessoas estão conduzindo hoje é uma intolerância em todas as áreas. Hoje, se você fechar alguém no trânsito, alguém te fechar, se você pensar em abrir a janela, quando você diz, me perdoa, a pessoa até fica espantada, porque ela já pensa primeiro que você vai xingar, você vai elogiar, você vai dar um monte de censuradinhas as palavras para ela. Aí a pessoa desce do carro, ela quebra o carro do outro. Ela bate no outro, ela mata, ela pega uma arma, dá tiros no outro. É isso que nós estamos vivendo, uma intolerância. E no meio desse povo, no meio desse caos, está a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos no meio desse povo. E o povo está olhando para a gente, esperando algo que eles não têm, mas nós temos. Mas o nosso papel como igreja é apontar para esse povo e dizer para eles, olha, o caminho que vocês estão escolhendo é um caminho de dor e de sofrimento. E aí a gente não pode se calar diante dessas aberrações que a gente tem visto acontecer. E não é só no meio da igreja, mas a igreja é a esperança para esse mundo, através de Jesus Cristo. Nós somos os portadores da esperança que é Jesus Cristo, refazendo a frase. Esse papel é nosso. Parece que estamos vivendo como se fosse algo tão, vai demorar, pastor. Esteja preparado. Esteja preparado para esse momento. Será quando menos esperarmos. A igreja não pode ser pega de surpresa. Entenda. As pessoas aí fora da sociedade, elas vão olhar e vão dizer, cadê a Ana Halle? Cadê a família da Ana Halle? Eu gostava tanto dela. Cadê a família do Cristiano? Onde eles foram parar? As pessoas, a sociedade, essa sociedade que não acredita em Jesus Cristo, ela pode ser pega de surpresa e eles podem ser pegos. Mas nós, como igreja, nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós temos o dever e a obrigação de estarmos preparados para esse momento da volta de Jesus. É isso que a igreja faz, é isso que a igreja tem feito através dos séculos, é buscar estar preparada para realmente, então precisamos vigiar para esse encontro, vigiar em todo o tempo, em todo momento nós devemos vigiar. Comece a olhar para a tua conduta, comece a olhar para a conduta da tua família, por qual caminho você está levando a tua família, para onde vocês estão indo. E não precisa olhar para longe. Às vezes a gente olha para longe, vamos olhar lá para a Ucrânia, para os países em guerra, pastor. Vamos olhar lá para a África, pela miséria e pela fome. A nossa visão tem que ser lá para fora, lógico que tem que ser. Mas olhe para dentro de casa. Existem pessoas que estão perdidas dentro das nossas casas. Existem pessoas que nós amamos, que não estão aqui. Existem cadeiras vazias porque as pessoas que nós amamos, familiares, amigos, pessoas importantes para nós, nós olhamos e deveriam estar aqui, não estão. Pessoas que já passaram pela tua vida, pessoas que foram importantes em um determinado tempo e que hoje já não são mais relevantes na tua vida, que já não caminham mais perto de você, pessoas que antes você compartilhava o pão e agora você já não compartilha mais o pão, pessoas que você ia na casa delas e elas iam na tua casa e que hoje já não tem mais essa frequência, já não tem mais essa proximidade, passou aquele tempo, passou aquela fase. Passou aquele relacionamento próximo com aquelas pessoas e você estabeleceu outros níveis de relacionamento com outras pessoas. Vamos olhar ao nosso redor, nós já vamos perceber muita coisa daquilo que está acontecendo. Existem pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo. Pior do que sofrer, não conhecem a Jesus Cristo. Pior que sofrer e não conhecer Jesus Cristo
zombam de mim e de você. E isso às vezes nos intimida. E aí a gente quer ficar quieto. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja falar. É tempo da igreja viver uma experiência com Deus a cada dia. Vigiando. A terra e a carne estão degeneradas. A terra e a carne estão degeneradas. A terra, porque a gente tem explorado e tirado tudo da terra. E o homem moralmente e espiritualmente, o homem é depravado. O homem sem Deus, e aí a gente olha essas atrocidades, como eu falei, de trânsito e outros lugares, a gente pensa assim, como que a pessoa pode chegar nesse nível? Eu quero te dizer uma coisa. Provavelmente sem Jesus no coração, eu faria coisas piores que eles fazem. Provavelmente você, sem Jesus no coração, você também faria coisas semelhantes ou piores. Porque essa carne e a terra estão degeneradas. Estamos vivendo um tempo muito parecido. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 6. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Está diferente, meus irmãos. Hoje a gente tem tanta tecnologia, hoje temos vários recursos, mas quando eu olho para aquilo que nós estamos vivendo no tempo que chama hoje, quando eu olho o que eu leio a Bíblia, eu faço uma comparação daquilo que era no tempo de Noé, e eu vejo agora em 2024, eu não consigo perceber muita diferença. A diferença é que parece que nós estamos com o nosso coração mais pervertido, porque hoje nós temos muito mais condições e recursos para explorar que eles não tinham, e nós conseguimos fazer coisas iguais e até piores do que as que eram feitas naquela época. A terra e a carne estão degeneradas. A terra está em decadência. A terra e a carne estão em decadência. Vai ser caído. Desde o momento em que o homem se afastou de Deus, o homem caiu. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6,12. Vivemos em um mundo corrupto em várias instâncias, desfigurado. Sabe o que é algo desfigurado? É algo que perdeu a forma, perdeu a formosura, já não representa mais aquilo que era. Lembra de fotocópia? A cópia da cópia da cópia da cópia. É isso que está acontecendo. Então o homem vai ficando desfigurado. Ele vai ficando tão longe de Deus que ele fica desfigurado da essência de Deus, de quem Deus é, da forma que Deus criou o homem para o homem viver. Deus observa e vê a corrupção. Às vezes a gente pensa assim, pastor, Deus não está vendo? Está vendo? Deus vê e observa a corrupção do ser humano. Deus vê a degradação do homem. Deus, ele percebe tudo o que está acontecendo. Nada pega Deus desprevenido. Deus, ele vê a corrupção. Deus, ele vê a maldade. Deus, ele vê isso se espalhando. Quando os homens zombam de Deus, Deus vê tudo isso daí. Mas de onde vem a corrupção, pastor? De onde vem essa corrupção? Onde começa a corrupção? Olha o que Jeremias vai dizer para mim e para você. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? É perverso. Tendência do homem que se afaste dos caminhos de Deus. Nosso coração pode ser desonesto. Eu quero te dizer uma coisa. O meu coração muitas vezes é desonesto. Comigo mesmo, com Deus, com as pessoas. Muitas vezes acontecem coisas na vida da gente, e que eu olho para a situação, eu olho para aquela pessoa, a minha vontade é dar uma resposta para aquela pessoa. O meu desejo é chegar para a pessoa e falar um monte de verdade para aquela pessoa. A minha natureza se acende dentro de mim. A ira às vezes fica ali dentro do meu coração, e eu fico olhando para a injustiça e coisas, e eu quero muitas vezes agir ou me meter naquilo. Mas aí eu olho e eu vejo que o meu coração muitas vezes é enganoso e desonesto. E eu só não faço tudo isso porque eu me lembro que eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro, que me resgatou, que me transformou. E então eu olho para a minha vida, eu lembro daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele fez, e eu olho para aquilo que é o desejo do meu coração, e eu vejo que está diferente, está distante de Deus. Eu digo, Deus, alinha o meu coração, para que eu não faça aquilo que eu estou pensando em fazer. Aí Deus vem e me corrige.
Deus vem e trata o meu coração. E aí Deus diz, acalma. Onde começa a corrupção? A corrupção começa dentro do coração da gente. Se a gente não vigiar, o nosso coração, ele é corrupto. Ele nos corrompe. O nosso coração, ele pode ser desonesto. Muitas vezes. Com as pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero chegar aqui. A importância da fidelidade. Quando eu falo de fidelidade, não é dinheiro. Não é casa, não é carro. Mas a fidelidade é o que vai sustentar o coração do homem diante da perversidade, quando a gente percebe as coisas. Qual é a importância da fidelidade? Vamos ver o que Deus fala, qual que é a importância da fidelidade. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salmo 18. O que Deus está dizendo? Não podemos ser fiéis quando convém. Por que você é fiel ao teu cônjuge? Você é fiel só quando convém? Por que você tem que ser fiel nos teus negócios? Ou é só quando convém? Não, mas desse mês eu estou precisando aqui, vai entrar um negocinho aqui por fora que vai me ajudar. Não, a gente é fiel, não é quando convém. A gente é fiel porque o nosso coração, a nossa postura, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, eles precisam declarar isso através das escolhas que nós fazemos. As pessoas precisam ver em nós, homens e mulheres fiéis a Deus, fiel dentro de um relacionamento. Não tem espaço para colocar mais alguém, porque senão gera uma infidelidade. Você está quebrando um princípio. Isso quem estabeleceu foi Deus. É Deus que estabeleceu a importância ou o princípio da fidelidade dentro dos relacionamentos. Quando a gente lê o profeta Oséias, Deus chega para ele e diz, Israel adulterou, Israel me trocou, Israel me abandonou, infidelidade. Israel levantou outros deuses, Israel fez um bezerro de ouro, Israel levantou um outro altar, o Marcos levantou um outro altar, infidelidade. Então a gente não pode ser fiel quando convém, a gente é fiel em todos os momentos, quando nós estamos junto com as pessoas que nós amamos, mas quando nós estamos sozinhos, sem estar com as pessoas que nós amamos, nós devemos continuar íntegros, fiéis, fiel ao meu Deus, ao princípio estabelecido pela palavra de Deus, permanecer fiel em todas as ocasiões. Tem ocasiões na vida da gente que a gente pensa em ser infiel. Quem nunca pensou isso? Todos nós. Já passou um pensamento ou vários pensamentos de infidelidade. Através de promessas, através de fatos, através de escolhas. Na verdade, a nossa vida é uma grande dualidade. A Bíblia fala isso. Certo ou errado, bem ou mal, vida ou morte, bênção ou maldição. Na verdade, todos os dias nós temos que estar fazendo esse tipo de escolha. Só que isso vai relacionar e vai correlacionar no meu coração o nível de fidelidade que eu tenho para com os relacionamentos, para com o meu Deus, para com a minha família. Quando eu faço as coisas certas, eu não faço o que é certo porque eu estou na igreja, porque eu estou com vocês, eu faço o que é certo porque a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer aquilo que é certo. Independente do local que eu esteja, com quem eu esteja, aonde eu esteja, eu tenho que ser fiel ao meu Deus, fiel à minha família, fiel aos princípios que foram estabelecidos no meu coração, daquilo que eu amo e daquilo que eu defendo, ou daquilo da forma que eu vivo. E aí eu vou entender a fidelidade. Lealdade a Deus nos relacionamentos. Lealdade a Deus. Às vezes nós somos desleais com Deus e com as pessoas. Ser honesto e fiel em todas as áreas da vida, e aqui envolve finanças, sim. Aqui envolve tudo que você tem, sim. Honestidade, integridade. É isso que esse povo espera de uma igreja, porque toda vez que você pisar na bola, eles vão apontar, é crente, é pastor, olha aí, é pastor da igreja. Olha que beleza, né? Que beleza, é o pastor da igreja, que beleza. Honrar aquilo que a gente fala. Permanecer firme, mesmo que isso vá causar algum tipo de dor ou de dano para a gente. Se você empenhou a tua palavra, meu irmão, você vai ter que segurar aquela palavra. Isso é fidelidade a Deus. Então meça as palavras antes de você falar. Morda a língua. Tem coragem de fazer essa oração? Tome cuidado. Eu já cortei a minha língua algumas vezes, pedindo para Deus, não deixa eu falar o que eu penso, Deus. Se for para mim falar alguma bobagem, faz eu morder a língua. Perdi já alguns centímetros da língua. Algumas vezes eu já mordi ela. E dói.
Alguém já mordeu a língua aí? Dói morder a língua, não dá? Importância da fidelidade. Existe recompensa, pastor? Existe. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa. Vamos ler junto? Seja fiel, e eu lhe darei. Existe uma recompensa para os fiéis. Fidelidade até o fim. Feche teus olhos um pouquinho, todos vocês, feche teus olhos. Pense agora numa cena. Eu quero que você visualize aí na tua mente essa cena. A palavra de Deus vai dizer que essa recompensa vai vir se a gente permanecer fiel até a morte, certo? Até o fim. Só que o texto vai dizer que Jesus vai nos dar a coroa da vida. Eu quero que você imagine essa cena agora. Você chegando, ficando fiel a Deus até o último dia, até o teu último piscar de olhos, até o teu último fôlego de vida, você fiel a Deus. E agora você está diante de Jesus. Eu quero que você imagine essa cena, Jesus vindo e te entregando a coroa da vida. A coroa da vida eterna. Isso tem valor. Imagina você recebendo das mãos do teu Senhor e do teu Salvador a coroa da vida eterna, a coroa incorruptível, a coroa que não tem como ser paga, porque ela já foi paga por Jesus, através do sangue do Cordeiro. Comece a pensar, seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. O que você tem experimentado, o que você tem experimentado? Abra os seus olhos agora. Meus irmãos, essa palavra, isso aqui caiu no meu coração há pouco tempo. E a partir disso eu comecei a pensar e disse, é isso que tem que mover meu coração. É uma fidelidade a Deus em todos os momentos, até o fim. Porque eu quero ouvir do meu Senhor, eu quero receber das mãos do meu Senhor e Salvador a coroa da vida eterna, eu quero receber de Jesus. E isso então passou a motivar o meu coração, a mover o meu coração em prol daquilo que eu tenho que fazer. Você vai receber essa coroa se você permanecer fiel. É fácil, pastor, é fácil. É só a gente ser fiel, está aqui no texto. Ser fiel até a morte que vocês vão receber, que cada um de nós vão receber a coroa da vida. E essa palavra tem mexido com o meu coração. E eu tenho dito para Deus, Deus, eu quero receber das mãos do Senhor essa coroa da vida eterna. Para que a nossa vida possa ter sentido. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou permanecer fiel. A promessa de Deus para quem permanece fiel receberá a coroa da vida eterna. Você anseia por essa coroa? Você tem buscado essa coroa? Porque a fé vai produzir esperança no teu coração. Preste atenção aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que se não se veem. Meu irmão, presta atenção. A fé, a tua fé, a minha fé, vai alimentar a esperança que nós temos. E a esperança vai sustentando a nossa fé. E conforme eu me alimento, conforme eu tenho fé no meu coração, Ele alimenta a minha esperança. E essa esperança alimentada, ela vai sustentando a minha fé nos dias difíceis, nos dias de provações, nos dias em que eu tenho vontade de desistir. Eu sou sustentado por essa fé, que é alimentada por essa esperança, que Ele vai voltar até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu vou buscar até que o Senhor volte para nos buscar. Precisamos alimentar a nossa fé e a nossa esperança. E um vai sustentando o outro. E aí você é sustentado por esse Deus maravilhoso, poderoso, em que olha para você e diz, eu já fiz tudo, eu estou te entregando. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então essa fé vai sendo gerada no teu coração. E a fé gerada, ela vai produzir esperança. E a esperança vai te sustentar junto com a tua fé. Nos dias em que você tiver vontade de desistir. Um vai alimentando o outro. A fé vai produzir esperança. No que você tem se alimentado, a fé envolve a nossa confiança que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. A fé é essa certeza, é o firme fundamento do que eu espero, do que eu anseio, do que eu desejo. Porque a nossa fé e a nossa esperança são desafiados
vai ter momento que a tua fé vai ser desafiada, Nahalha. A tua esperança vai ser desafiada. Somos desafiados nos momentos críticos a confiar no poder sustentador de Deus. Sabe aquele momento difícil? Sabe aquele momento crítico? Sabe aquele momento em que parece que as forças vão se esvaindo? Sabe aquele momento em que você olha para o teu coração e você diz: eu estou fraco, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais disposição, eu não tenho mais coragem, eu não consigo mais me levantar desse lugar, parece que eu estou aqui numa areia movediça, parece que eu estou enterrado na terra, parece que eu estou paralisado. Então nesse momento, a gente é desafiado, a nossa fé é desafiada, e aí a minha fé e minha esperança, elas não vão ser mais ditas, não vão ser mais faladas. Eu vou passar de nível de falar de fé e de ter esperança, eu vou viver a fé, e eu vou viver a esperança, e então isso vai encher o meu coração novamente, e aí eu tenho uma experiência com Deus que transforma a minha vida, e conforme a minha vida é transformada, a minha fé é renovada, a minha esperança enche novamente no meu coração, e eu consigo sair daquele lugar, porque eu sei que eu me movo em fé, em esperança num Deus vivo e poderoso, que morreu por mim, mas ressuscitou. Amém. E que um dia vai voltar para me buscar, até que Ele venha, eu vou ficar fiel, até o dia que a trombeta soa, e até que Ele chegue com as mãos dEle e me entregue: aqui está a coroa da vida que eu preparei para você. É isso que tem movido o meu coração, isso precisa mover o teu coração, igreja, precisa mover o nosso coração em prol das pessoas, de levarmos esse evangelho, que vai gerar esperança, que vai produzir fé no coração das pessoas, porque eu tenho um retorno que é aguardado. Lembra em João 15, eu vou para o meu Pai, 14, eu vou preparar moradas, eu vou voltar outra vez, irmã, para te buscar, para você estar comigo nas moradas celestiais. É isso que Jesus falou para mim e falou para você, que Ele está preparando um lugar. Não tem como a gente mensurar o lugar que é estar na presença de Deus. Isso tudo que nós vivemos aqui, esses moveres nos cultos, são apenas sombras do que vai ser a eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então nós vamos estar ali, somos encorajados a esperar a volta de Cristo. Eu sou encorajado, você é encorajado a esperar a volta de Cristo. Retorno aguardado: e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 3. Segurança da casa celestial, onde vamos morar com Jesus. E por fim, nós vamos morar com o Pai. Eu vou morar com o Pai, você vai morar com o Pai. Cuide da sua casa espiritual. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e Ele será o meu. Isso tem que mover o teu coração. Essa tem que ser a frase que você quer escutar de Deus. O vencedor herdará tudo que Ele prometeu. Fique atento, vigie em todo o tempo, cuide da sua vida espiritual, seja fiel até o fim. Existe uma recompensa para a fidelidade. Mantenha a sua fé e a sua esperança fortalecida em Cristo Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. A tua mão me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Quero orar com você. Enquanto a equipe de louvor estiver cantando, saia do teu lugar, vem aqui à frente. Você que quer e deseja receber de Deus essa palavra, ser fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida, saia do teu lugar, vem aqui. Essa manhã é a manhã da gente fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa fidelidade em Deus. Sai do teu lugar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Coloque a tua vida, coloque a tua casa. Diga para Deus que você quer sair daqui realmente renovado, transformado, cheio de esperança, cheio de fé para viver algo novo.
E aí a tua fé vai ser uma fé viva, verdadeira, autêntica nele. Não apenas falada, não mais apenas falar em fé ou esperança, não, mas viver a fé, viver a esperança como algo do sobrenatural de Deus. Saia do teu lugar e vem aqui. Você que anseia em ouvir de Deus, seja fiel até a morte. Que você que deseja receber a coroa da vida, meu irmão, saia do teu lugar e diga para Deus: eu quero receber essa coroa, eu vou viver por essa coroa, para receber essa coroa eterna, da vida eterna na minha história, no meu casamento, naquilo que eu estou fazendo. Porque Ele é fiel a você, Ele não vai quebrar o princípio da fidelidade. Seja fiel até a morte, que você vai receber a coroa da vida eterna. Essa tem que ser a palavra que mova o nosso coração, daqui para os próximos anos, até a volta de Jesus. Ao que vencer, herdará tudo. Ao que vencer, ao que permanecer fiel. Seja fiel a Cristo, seja fiel aos princípios da palavra, seja fiel, e você vai ouvir de Jesus: vinde bendito de meu Pai, recebe por herança esse reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai. Obrigado pela tua igreja que se reúne aqui. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por essa palavra de esperança, de fidelidade, de fé no nosso coração, Pai, que nos fortalece, que nos leva para esse nível, Pai, onde a nossa fé é alimentada pela esperança, a esperança sustenta a nossa fé. E o que nós queremos no final de tudo é ouvir do Senhor, Pai. Queremos ficar fiéis ao Senhor até o fim, para receber sim essa coroa incorruptível, uma coroa que é uma coroa eterna que nós vamos receber, Pai, onde nós vamos viver contigo por toda a eternidade, onde nós vamos viver e experimentar do Senhor, e o Senhor que é fonte de vida, fonte inesgotável de graça e sabedoria, sendo derramada sobre as nossas vidas, Pai. Bendito seja o teu nome, Jesus. Obrigado pelo teu povo, obrigado, Deus, por aqueles que são fiéis ao Senhor. Nós não queremos mais ficar corrompidos por esse mundo, não queremos mais nos distrair com as coisas desse mundo. Nós queremos estar preparados, Deus, preparados para quando o Senhor nos chamar, quando a trombeta tocar, Senhor. Nós queremos estar ali, firmes, e dizer: valeu a pena esperar, Senhor, valeu a pena ser fiel, valeu a pena permanecer fiel ao Senhor em todos os momentos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Entronizado seja o teu nome, Jesus, aqui na tua igreja, no meio do teu povo. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós te bendizemos. Amém, amém, amém.